O silêncio na casa de Ricardo era pesado, coisa de gente muito rica. Não era só a ausência de barulho, era a ausência de vida. Isaura, a faxineira que sustentava a mãe e 2 irmãos pequenos, sabia disso melhor que ninguém. Ela passava as madrugadas ali, limpando o mármore frio do palacete, onde o luxo gritava e a solidão sussurrava. Ela entendia o código. Funcionária é invisível. Mas naquela noite, por volta das 11h40, Isaura não estava com o pano de chão na mão. Ela estava parada na porta de serviço e a respiração falhava no peito. O uniforme azul marinho de algodão estava jogado num cesto, amassado, e no lugar dele estava a afronta. Um vestido vermelho, cor de brasa, que ela tinha guardado por 3 meses de salário, um tecido levemente acetinado que gritava festa e problema na mesma medida. Aquele vestido não era só um pedaço de pano. Era o atestado de que ela não era só a Isaura, que esfregava banheiros e lustrava a prataria. Ela tinha um encontro, uma balada, um lugar onde o sobrenome dela não importava e onde ela podia fingir por algumas horas que também era dona do mundo. Ela abriu a porta de serviço, devagar, o coração parecendo um tambor de escola de samba. Ela precisava sair dali, pegar o ônibus da madrugada e sumir antes que o patrão voltasse do jantar de negócios. Ricardo era um sujeito frio, um tubarão do mercado financeiro, mas tinha olhos que pareciam scanners. Ele notava até um grão de poeira fora do lugar. Imagina ela, parecendo uma atriz de cinema. Ela deu o primeiro passo para o jardim, sentindo o vento frio bater nas costas nuas. Liberdade, pensou. E a liberdade durou o tempo de um piscar. A voz veio das sombras do hall principal, grave, cortando o ar como um chicote. Não era um grito, era pior. Era a calma calculada de quem sabe que você não tem para onde ir. Aonde pensa que vai vestida assim, Isaura? Ela congelou. As pernas travaram. Ricardo estava parado no topo da escadaria de carvalho, parecendo ainda maior e mais imponente sob a luz do lustre de cristal. Ele nem precisava descer. A postura dele, impecável no terno escuro, já era julgamento suficiente. O olhar dele, descendo da cabeça aos saltos altos emprestados, era uma inspeção minuciosa. Aquele vestido vermelho, que era para ser a chave da sua noite, agora parecia um farol gritando a sua insolência no meio da escuridão. Ela era a funcionária. Ele era o dono do mundo que ela limpava. E agora, ele sabia que ela tinha segredos, que ela tentava escapar do papel que ele tinha pago para ela cumprir. E ele parecia muito interessado em desvendar o que mais Isaura escondia debaixo do uniforme. O perrengue era grande. Ela estava ferrada. O pânico afogou Isaura, mas ela tinha que respirar. Ela não podia demonstrar fraqueza. Ela tinha que mentir, e tinha que ser uma mentira de primeira, convincente, mesmo que a voz tremesse. Eu estou indo embora, Sr. Ricardo. Tive uma emergência familiar, soltou ela, engolindo seco a saliva que parecia areia. Estou atrasada para pegar o último ônibus. Peço desculpas por sair sem avisar. Ricardo não respondeu imediatamente. Ele começou a descer os degraus de carvalho maciço. 1, 2, 3 passos. Cada descida era um martelo batendo na cabeça de Isaura. Ele descia devagar, com uma graça fria, como um predador que já tem a presa encurralada e não precisa de pressa. Quando ele chegou ao pé da escada, a diferença de altura era intimidadora. Ele não estava bravo, ele estava intrigado. E isso era muito pior. Emergência familiar, Isaura, ele repetiu, a voz perigosamente suave. Ele parou bem na frente dela, ignorando a mentira descarada. Os olhos dele não olhavam mais para os sapatos dela ou para o cabelo. Eles estavam fixos na alça fina do vestido vermelho, que mal segurava o tecido nas costas. Sabe, eu conheço a emergência familiar. É aquela onde você precisa sair correndo, suada, com o cabelo desgrenhado. Não é aquela onde você se veste para um tapete vermelho e usa perfume que custa mais do que o seu salário mensal, ele disse, inclinando levemente a cabeça. O hálito dele era de uísque fino e menta, e o cheiro do terno dele, de alfaiataria cara, a envolvia. Isaura sentiu o calor subir ao rosto. Ela queria se encolher, mas se recuasse 1 centímetro, ele ganharia a disputa de poder ali mesmo. Se for o caso,
A emergência familiar é na passarela, não é, Isaura? Continuou ele, ignorando a tremedeira dela. Onde você pensava que eu estava, aliás? No jantar de negócios. E você, vestida para ser o jantar principal. A desorientação dela era total. Ele não estava falando sobre o trabalho. Ele estava falando sobre a identidade dela. Ele estava olhando para a Isaura que ela escondia, a mulher que sonhava em ser notada, em brilhar. Era como se ele tivesse rasgado o uniforme de faxineira com as palavras dele. O que você ia fazer com esse vestido, Isaura? Isso é mais do que só uma saída de emergência. Me diga a verdade, e talvez a gente consiga resolver esse pequeno desvio de conduta sem alarde, disse ele, estendendo a mão. E aqui veio o choque. Ele não tocou nela, mas tocou no tecido do vestido, bem na altura da cintura, onde o vermelho era mais vivo. O toque foi leve, quase acidental, mas queimou a pele dela. Não era um toque de patrão furioso, era um toque de avaliação. Você limpa esta casa todos os dias. Você conhece cada canto, cada segredo, cada rotina. Mas me diga, Isaura, ele sussurrou, aproximando-se ainda mais, a promessa proibida pendurada no ar. Você acha que eu não percebi que o seu brilho não combina com o esfregão? Ele deu um passo para trás, quebrando o contato físico, mas mantendo o contato visual. O ar pesado entre eles não era de demissão, era de algo muito mais complicado. Você tem duas opções agora. A primeira é manter a mentira da emergência. E amanhã de manhã você encontrará seus papéis de demissão na mesa da cozinha, por quebra de confiança. E a segunda, ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio preencher a sala, enquanto o lustre refletia nos olhos escuros dele, transformando-o em duas pequenas estrelas frias. A segunda é me contar para onde você realmente estava indo, vestida assim. Me contar qual é o seu segredo. E se o segredo for interessante, talvez a gente possa negociar não apenas o seu emprego, mas também o que mais você quer de mim. Isaura sentiu um nó na garganta. Ele não estava dando uma escolha moral. Ele estava oferecendo um pacto com o diabo, e a moeda de troca não era seu trabalho, mas a sua alma. Ela tinha que escolher entre a dignidade da rua ou o risco proibido daquela casa. E ela sabia, no fundo, que ele já tinha decidido que ela não ia sair dali naquela noite. Isaura não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, puxando para dentro não apenas o ar, mas também a última gota de coragem que lhe restava. A dignidade era um luxo que ela raramente podia pagar. Mas ali, naquele vestido emprestado, com o cheiro caro da casa invadindo seus pulmões, ela decidiu que não aceitaria a humilhação do desespero. Se ele queria a verdade, ele teria, mas não de joelhos. Ela ergueu o queixo, e o brilho nos seus olhos escuros não era mais de medo, mas de um desafio frio. Ela não tinha nada a perder além de um emprego que pagava mal e um futuro incerto. E para Ricardo, que parecia ter tudo, aquele olhar era a primeira rachadura em seu castelo de vidro. A emergência era verdadeira, Sr. Ricardo. Ela começou, a voz firme, mas baixa, como quem confessa um crime. Só que não era médica, era financeira. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância que ele havia criado. Era uma audácia que ela nunca teria ousado em seu uniforme de trabalho. O vestido vermelho parecia dar-lhe uma armadura. Eu não estava indo visitar ninguém no hospital. Eu estava indo trabalhar, de novo, em outro lugar. Ricardo piscou, a surpresa substituindo a frieza. Ele esperava um amante, um vício, talvez uma dívida de jogo. Ele não esperava trabalho. E que tipo de trabalho exige um traje de gala às 10 da noite, Isaura? Ele perguntou, a voz rouca tentando retomar o controle da conversa, mas o ritmo já não era mais dele. O tipo de trabalho que paga o dobro do que o senhor me paga para limpar os seus excessos e que exige que eu me vista como algo que eu nunca serei. Ela devolveu, sem desviar o olhar. Eu canto, Sr. Ricardo. Em um bar na Barra. Eu subo no palco e, por 2 horas, eu sou outra pessoa. Alguém que não precisa se preocupar se o dinheiro do aluguel vai chegar ou se a minha irmã vai conseguir a medicação dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O milionário que passava a vida comprando e vendendo empresas, que achava que conhecia o preço de tudo e de todos, estava diante de uma faxineira que tinha uma vida dupla, um talento secreto, e que o estava enfrentando com uma honestidade brutal. A quebra de controle.
Veio quando Ricardo deu um sorriso que não chegou aos olhos. Era um sorriso de fascínio e perigo. Ele não estava mais irritado. Ele estava curioso. Você canta, ele repetiu quase para si mesmo, como se estivesse provando o sabor da palavra. Ele se aproximou devagar, contornando-a, examinando o vestido vermelho, não mais como uma transgressão, mas como um uniforme profissional. É por isso que você está vestida assim. Não é um segredo de amante, é um segredo de artista. Que ironia! Ele parou atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do seu corpo, mas sem tocá-la. Você me deu a primeira parte da história, Isaura. Mas e a segunda? O que você quer de mim além de manter seu emprego? Ela virou-se rapidamente, forçando-o a se afastar um passo. Ela havia revelado seu segredo mais profundo, a sua vulnerabilidade, e agora era a vez dela jogar. Eu já perdi a minha dignidade em te contar isso. Não vou perdê-la de novo em te pedir esmolas. Ela afirmou, o batom vermelho parecendo perigoso. O que eu quero de você é que me deixe sair daqui agora. Eu tenho um compromisso. E o senhor, Ricardo, tem um segredo meu agora. Se quiser que ele continue guardado, é melhor me deixar ir, porque se eu for demitida por causa disso, eu garanto que não serei a única pessoa nesta casa a ter a vida revirada. Era uma ameaça velada, uma promessa proibida que cruzava a linha da hierarquia. Isaura acabara de dar a Ricardo uma escolha que ele não queria ter. Ele podia deixá-la ir e manter o controle sobre o seu próprio sigilo, ou prendê-la e arriscar que sua fachada de ordem perfeita desmoronasse, expondo a todos que ele, o intocável, tinha um segredo com a faxineira. Ela segurava o cabo do seu destino. Pela primeira vez desde que pisara naquela casa, o poder estava nas mãos de Isaura, e não nas dele. E ela sabia que, para um homem como Ricardo, essa inversão era o convite mais tentador de todos. Ele não a deixaria ir, não enquanto ela fosse um mistério a ser desvendado. O rosto de Ricardo se transformou numa máscara que Isaura jamais tinha visto. Não era raiva, nem desdém. Era entretenimento. Um sorriso lento, quase cruel, que acendeu algo perigoso nos olhos dele. Ele não estava intimidado. Ele estava excitado. Você está certa, Isaura, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro que precisava ser guardado sob a língua. Eu tenho um segredo, e agora você tem o meu. Essa é uma troca de mercadorias que eu não esperava fazer com a minha equipe de limpeza. Ele deu o passo final, invadindo o espaço que ela havia marcado como território dela. O calor era inegável agora, a respiração dele roçando o cabelo dela. Ela não recuou. Se ela fugisse agora, perderia o jogo. Você me deu a primeira parte faxineira vestida de fogo, ele continuou, ignorando a ameaça de demissão. Você me disse o que quer evitar. Agora me diga o que você realmente quer alcançar. Esse compromisso, onde é? E por que o vestido vermelho? A pergunta era um anzol. Ele não estava perguntando se ela ia, mas sim para onde. Ele havia aceito a premissa de que ela não era mais apenas a funcionária. Ela era a cúmplice dele, a guardiã do seu segredo. E, portanto, a única pessoa na casa que realmente o via. Isaura sentiu um tremor percorrer sua espinha, uma mistura de medo e a adrenalina doce de estar ganhando. Ela tinha que manter a compostura, mesmo sabendo que o plano dela de sair silenciosamente havia acabado. Eu não vou te dizer. É um assunto pessoal e não envolve esta casa, ela respondeu, tentando soar firme, mas o cheiro do perfume caro dele estava desorientando. Ricardo levou a mão lentamente à maçaneta da porta de entrada, mas não a abriu. Ele a olhou de cima a baixo, demorando-se no decote do vestido que mal estava dentro das regras. Agora, envolve. Você se tornou um risco para mim, Isaura. Um risco que eu não posso me dar ao luxo de ignorar. Se você sair por aquela porta sozinha, eu não terei controle sobre a narrativa. Ele pausou, e o sorriso dele se alargou, convidando-a para o abismo. Você me deu uma escolha. Eu te dou outra. Ou você me conta onde vai e eu te levo, garantindo que não fará nada estúpido que me prejudique. Ou você não sai daqui. Nunca mais. A quebra de controle foi total. Ele estava de fato a impedindo de ir, mas a maneira como ele propôs a solução era o perigo real. Ele não estava a detendo como patrão, mas como um parceiro forçado. Isaura engoliu em seco. Ela tinha um compromisso importante com a tia dela,
Um evento simples na periferia, algo que Ricardo nunca deveria ver. Levar Ricardo para a Zona Leste seria como levá-lo para outro planeta. Era a revelação de seu mundo real, a parte dela que ele não podia comprar ou tocar. Você não está falando sério, ela murmurou, a voz quase sumindo. Estou falando muito sério. Você acendeu um fogo aqui, Isaura. Agora vamos ver para onde ele pode nos levar. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para convidá-la a colocar a mão na dele. O primeiro open loop estava aberto. Se ela pegasse aquela mão, eles estariam saindo juntos, no carro dele, rompendo todas as barreiras sociais e, mais importante, rompendo a barreira da segurança de Ricardo. O vestido vermelho parecia ainda mais inadequado para a favela, mas agora, com Ricardo ao seu lado, ele parecia um uniforme de batalha. É longe, ela sussurrou, vencida, mas também curiosa. Ela o queria perto. E é simples, você não gostaria. Eu decido o que eu gosto, ele respondeu. E a voz dele era uma promessa proibida. E eu gosto de problemas. Onde vamos, Isaura? Ela cedeu, sentindo o peso da sua própria ousadia. Vila Rosário. É um aniversário. Ricardo não piscou. Ele pegou a chave do carro do bolso. O som do metal sendo o único ruído a quebrar o silêncio tenso da sala. Ele abriu a porta para ela. Vamos então. Mais um aviso, Isaura. Se sairmos, voltaremos juntos. E depois disso, não existirá mais empregada e patrão. Apenas cúmplices. Ela saiu da mansão de vidro, o vestido vermelho brilhando sob o sol da tarde, ao lado do milionário em seu terno impecável. A caça inicial havia começado, mas a presa era a reputação de ambos. Que o destino, que deveria ser um simples aniversário, agora era o palco onde o segredo deles seria selado. Isaura olhou para o céu. Ela tinha saído para um compromisso. Agora, ela estava embarcando em uma rebelião. E ela mal podia esperar para ver o que aconteceria quando a luxuosa Mercedes preta de Ricardo parasse na porta de sua humilde tia. O interior da Mercedes-Benz era forrado de silêncio caro. Era um silêncio que Ricardo pagava para ter em sua vida. Mas agora, ao lado de Isaura, era um silêncio sufocante, cheio de palavras não ditas e a ameaça iminente da catástrofe. O trajeto foi a ponte entre a realidade e a loucura. Enquanto o carro deslizava para fora da Barra da Tijuca, deixando para trás os condomínios murados e os seguranças uniformizados, Ricardo tentou respirar o ar rarefeito da cumplicidade. Ele notou que a mão dela, que antes segurava o cabo da vassoura, agora estava apertada na lateral da saia do vestido, os nós dos dedos brancos. — Você está arrependida? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Isaura virou o rosto para ele. O sol da tarde batia nela, e o brilho do tecido vermelho era quase indecente contra o couro preto do banco. — Não, estou aterrorizada. Mas não, Ricardo, eu não estou arrependida. E é isso que me assusta. Aquela resposta foi a decisão moral sem retorno. Não era mais sobre luxúria ou quebrar regras. Era sobre a sensação de liberdade que só o perigo extremo pode dar. Ricardo sentiu um calor estranho no peito, um desejo que não era apenas físico. Ele queria proteger aquela vulnerabilidade ousada. Suas mudanças de objetivo oculta não era mais seduzir, mas garantir que ela não se perdesse ou que eles não se perdessem juntos. Quando a Mercedes finalmente começou a subir a ladeira íngreme e estreita da Vila Rosário, o luxo do carro virou uma ofensa. As crianças pararam de jogar bola. As conversas nas portas das casas cessaram. O silêncio, que era caro, agora era de choque. Ricardo sentiu o peso de cada olhar. Ali ele não era o milionário intocável. Era um corpo estranho, um invasor exibicionista. Isaura sorriu, um sorriso pequeno e tenso, mas de quem sabia exatamente onde estava pisando. A inversão de poder tinha começado. É logo ali, na casa da Dona Cida, a de portão azul. Por favor, estacione na esquina. Se você parar na frente, o Zé da padaria vai ter assunto por um mês. Ela instruiu, a voz firme, assumindo o controle da situação. Ela era o guia agora e ele o turista em seu próprio desastre. Ele obedeceu. Assim que o motor foi desligado, a porta do carona foi aberta com uma pressa que traía o nervosismo dela. Fique perto de mim. E sorria. Ninguém aqui gosta de gente que não sorri. Ela ditou e saiu do carro.
Ricardo a seguiu sentindo-se nu em seu terno de $1000. O cheiro de bolo, de cerveja barata e de terra molhada invadiu seus sentidos. Eles mal tinham dado 10 passos em direção ao portão azul quando a música alta parou abruptamente. Não foi a curiosidade dos vizinhos que congelou Isaura. Foi a figura alta e forte que saiu da casa de Dona Cida, com um bolo de fubá na mão e uma expressão de confusão que rapidamente se transformou em fúria. Isaura, o que significa isso? O homem berrou, deixando o bolo cair no chão, o doce se espatifando na terra. Ele era musculoso, vestia uma camiseta desbotada e seus olhos fixaram-se em Ricardo com a raiva possessiva de um cão de guarda. Isaura empalideceu. Ela se colocou ligeiramente à frente de Ricardo, um escudo instável em vestido vermelho. Beto, calma, eu vim para o aniversário da tia Cida, ela tentou dizer, mas a voz dela falhou. Com ele? Você sumiu por 3 meses, só mandava dinheiro e agora aparece aqui com esse engomadinho de gravata? Pensei que você tivesse entendido, Isaura. Pensei que o nosso plano estivesse de pé. Você ia juntar o dinheiro e a gente ia abrir a lanchonete. Beto avançou, o rosto vermelho. O ar sumiu dos pulmões de Ricardo. Plano? Juntar dinheiro? Aquela era a revelação parcial que mudava o sentido da história. Ela não estava apenas limpando a casa dele por necessidade, mas por um objetivo financeiro concreto, um futuro prometido a outro homem. Ele sentiu o chão sumir. Ele não era o primeiro homem na vida dela. Ele era, na verdade, o obstáculo no futuro dela. Isaura agarrou o braço de Ricardo, não em carinho, mas em advertência silenciosa. Beto, ele não tem nada a ver com isso. Ele é só... Eu sou o patrão dela, Ricardo interveio, sua voz surpreendentemente calma, embora seu mundo estivesse em colapso. Ele não podia recuar agora. Ele deu um passo à frente de Isaura, aceitando a inversão de caçador e presa. Ele era a ameaça agora, não o desejado. E ela veio comigo? Algum problema? Beto riu, uma risada sem humor, olhando para o terno de Ricardo. Problema? O problema é que ela ia casar comigo, seu playboy. O problema é que a Isaura tem um futuro aqui, e não num apartamento de luxo limpando a sua sujeira. Onde você estava, Isaura? Que história é essa de ter largado tudo? O segredo maior surge, no meio da rua, entre o luxo e a pobreza. Isaura não era apenas a faxineira, ela era a noiva prometida de Beto, a esperança da Vila Rosário, que havia abandonado seu destino por um emprego na mansão. Ricardo olhou para Isaura, que tinha o rosto inundado pelo medo, mas a determinação intacta. Ela estava ali, no meio de seu mundo antigo e seu perigo novo. Eu não larguei nada, Beto. Eu decidi, ela disse, a voz finalmente voltando. Ela olhou para Ricardo, um desafio silencioso, uma nova promessa. Eu decidi que não sou de ninguém, e meu futuro não é aqui. A tensão era palpável. A multidão antes silenciosa agora murmurava. Ricardo sabia que tinha que sair dali, mas não sozinho. Ele tinha que levá-la. Ele tinha roubado algo mais valioso do que um empregado. Ele tinha roubado o futuro de um homem. E agora, ele tinha que pagar o preço. Ele pegou a mão de Isaura, sentindo o calor dela, e a apertou com força. A lanchonete, Beto, o noivado, tudo isso era a vida que ele havia destruído para ter aquela tarde. O silêncio do vilarejo era o som de uma bomba-relógio prestes a explodir. Ricardo não era mais o patrão. Era o rival. E a caçada que ele pensou ter iniciado havia se tornado uma fuga desesperada. Vamos, ele disse a Isaura, ignorando a fúria de Beto. Vamos acabar com isso. Ricardo apertou a mão de Isaura, mas antes que pudessem dar 2 passos, Beto pulou na frente deles. O ódio nos olhos de Beto era cru, desumano. Ele não era mais o noivo abandonado. Ele era o leão defendendo o território e a honra daquela rua. Você não vai a lugar nenhum, Isaura. Beto gritou e a multidão se moveu, fechando o cerco na Mercedes preta que parecia um OVNI estacionado ali. Os rostos dos vizinhos, antes apenas curiosos, agora estavam cheios de revolta. Eles eram a plateia do seu crime, e Ricardo sentiu o peso de ser o vilão de uma história que ele achava que era só dele. Ele empurrou Isaura para trás dele. O instinto de proteção era novo, mas forte. Olha-me aqui, cara. Não torne isso pior. Eu dou a você o que você quiser. Dinheiro, uma casa, o que for.
Só nos deixe sair. Beto riu. Uma risada quebrada e terrível que ecoou na rua estreita. Você acha que tudo se resume ao dinheiro, seu parasita? Ela era a minha vida, a vida da minha família, o futuro da vila. Isso não tem preço. A frase atingiu Ricardo como um soco. Ele não tinha roubado apenas a noiva, tinha roubado o futuro. E a Vila Rosário sabia disso. Um senhor gordo, vizinho de Isaura, gritou. Leva seu lixo de volta para a mansão, ela é da gente. Ricardo sentiu que o ar estava acabando. Não era só Beto, era a comunidade inteira revoltada com a arrogância do rico. Ele não era mais o caçador, era a presa no meio do ninho que ele havia violado. Ele agarrou o braço de Isaura e a puxou rapidamente para o carro. O motorista, que estava tenso o tempo todo, abriu a porta num movimento brusco. Eles caíram nos bancos de couro, e o motorista acelerou antes que Ricardo pudesse fechar a porta. O carro disparou. O som do motor potente abafou os gritos. O som de algo, um punho, uma pedra, ou talvez a vida de Beto, batendo na lataria. Isaura estava ofegante, agarrada ao cinto de segurança. Ela olhou para trás e viu Beto caindo de joelhos no asfalto, a imagem da derrota e da raiva se misturando com a poeira que a Mercedes levantava. Ricardo virou-se para Isaura, a máscara de playboy finalmente quebrada. Ele estava pálido. Está segura. Eu sinto muito. Eu não imaginei que ele faria isso. Eu não imaginei que seria assim. Isaura balançou a cabeça, sem tirar os olhos da rua que desaparecia. Você não sentiu muito, Ricardo. Você só não se importou. Você me tirou de lá, mas você me tirou de tudo. A dor dela era profunda. Não só pelo noivo abandonado, mas pelo peso social que ela carregava. Eu era a promessa, Ricardo. Ela continuou a voz baixa, quase um sussurro de luto. Aqui ia sair daqui, mas aqui ia lutar. Aqui ia trazer o dinheiro de volta e reformar a casa da minha mãe. Beto não precisava de mim só por amor. Ele precisava de mim para manter a honra da vila. Eu era o símbolo. E agora eu sou a traidora. Ricardo absorveu aquilo. Ele não roubou a noiva. Ele roubou o símbolo de esperança. O problema não era um romance proibido. Era uma guerra de classes que ele havia começado com um beijo. Ele pegou o telefone, o instinto de controle voltando. A primeira coisa a fazer era gerenciar o dano. Vamos para a minha cobertura. Ninguém vai te achar lá. E eu vou ligar para o meu advogado. Vamos abafar isso com acordos de confidencialidade. Isaura o interrompeu, o tom frio e decidido. Ela finalmente olhou para ele e havia uma nova determinação ali que superava o medo. Não. Se você for me proteger, não vai ser com o seu dinheiro. Você vai me proteger com a verdade. Você tem que me levar para onde ninguém mais pode me machucar e onde o seu poder não seja a única coisa que importa. Ele olhou para ela confuso. Onde é isso? Eu sou Ricardo Valença, não há lugar que eu não possa comprar. Ela sorriu, um sorriso triste, mas determinado, que beirava a ironia. Leva-me para o lugar onde você esconde os seus segredos mais sujos, Ricardo. Aquele que nem o seu pai sabe. Se vamos jogar esse jogo, vamos jogar com as suas regras e no seu campo, mas no seu campo mais vulnerável. O carro saiu das ruas estreitas para a rodovia de alta velocidade, cortando o trânsito pesado de São Paulo. O destino não era mais a luxúria, mas o esconderijo. O milionário, que antes tinha o controle de tudo, agora era guiado pela faxineira de vestido vermelho que havia acabado de virar a mesa. Ele estava fugindo, mas ela estava armando uma emboscada. Ele era a presa, e ela era a única chave para a sobrevivência dele. Ele estava entrando no território dele, mas sob o comando dela. E ela sabia que o verdadeiro poder de Ricardo não estava no seu dinheiro, mas naquilo que ele se esforçava para manter escondido do mundo. E agora, ela era a guardiã desse segredo. O carro, um bólido preto e silencioso, freou bruscamente, mas sem alarde, numa rua que parecia ter sido esquecida pelo mapa de luxo de São Paulo. Não havia portões dourados nem seguranças uniformizados na frente. Era um galpão grande, de tijolo aparente e janelas escuras, mas que denunciava, pela descrição das câmeras e das antenas de comunicação, que ali estava escondida uma riqueza tecnológica muito maior do que a arquitetônica. Parecia um bunker elegante, um lugar feito para sumir sem desaparecer. Isaura olhou para Ricardo, que desligava o motor. O milionário estava pálido.
Essa palidez não vinha do medo da polícia ou da imprensa. Vinha de uma dor antiga que ele havia mantido trancada. É aqui, ele sussurrou, a voz rouca, quase irreconhecível. Ele abriu a porta para ela, agindo no piloto automático, mas ela parou. O que é este lugar, Ricardo? Seja honesto pela primeira vez na sua vida. Ele mordeu o lábio, os olhos fixos na fachada cinzenta. Este é o lugar que eu construí quando pensei que podia ser outra pessoa. É a Fundação Arca. É onde eu ia investir em tecnologia limpa, em projetos sociais, não com o nome Valença, mas com o meu, antes de o meu pai me dar o ultimato. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer grito. Ali estava a traição silenciosa. Não era uma amante, não era um desvio de dinheiro. Era a traição que ele cometeu contra si mesmo. Seu pai te impediu de fazer o bem? Perguntou Isaura, a voz baixa. Ela estava processando a informação, vendo a rachadura na armadura Valença. Ele não impediu. Ele me humilhou. Ele disse que eu era um idealista patético, que o meu dever era com o nome, com o império financeiro. Ele me deu a escolha. O dinheiro dele e o poder, ou a arca e a pobreza moral que ele dizia que viria com a caridade desorganizada. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu escolhi o dinheiro. Escolhi ser o Ricardo que o mundo conhece e tranquei este lugar como um túmulo para o jovem idiota que queria mudar o mundo. Ali, naquele asfalto frio, a inversão de poder foi total. O medo dela havia evaporado. O medo dele, o verdadeiro, era de que ela o visse. E ela viu. Ela cruzou o segundo limite moral ao não ter pena, mas sim exigir ação. Então, não vamos fugir. Não vamos usar a arca como esconderijo, disse Isaura, caminhando até a porta de metal reforçado. Vamos usá-la como um laboratório. Se você escolheu o dinheiro, agora você vai usá-lo para lutar pelo que realmente importa. Você está me protegendo? Ótimo. Mas agora você vai usar esse seu poder, esse seu nome, não para abafar a história, mas para desmascarar o canalha que está por trás de tudo isso. Ricardo a seguiu para dentro, o passo lento. A fundação estava impecável por dentro, cheia de equipamentos de última geração e silêncio. Um silêncio de promessas quebradas. Ele olhou para Isaura, que já estava ligando os computadores na sala de controle. Ela não estava mais fugindo. Ela estava montando um quartel-general. Você está me obrigando a usar a única coisa que eu enterrei, ele disse, a voz quase um lamento. Você enterrou a sua dignidade, Ricardo. Agora vamos desenterrá-la e usá-la como arma. Ela se virou, a luz fria dos monitores iluminando o vestido vermelho. Ali, naquele ambiente tecnológico e vazio, o milionário que havia comprado o mundo se viu confrontado com a perda de sua própria alma. Ele não se importava mais com o ex-patrão dela. Ele se importava com o que ela faria, com a verdade que ele lhe havia entregado. Ele havia fugido da justiça e da imprensa, mas não podia fugir do olhar dela. O clímax psicológico se instalou. Não haveria luta física, apenas a batalha de quem ele seria dali em diante. Ele era o rei destronado, e ela era a nova estrategista, a única que conhecia a fraqueza do Império Valença. Ele estava no seu território, mas ela era quem mandava. E ele sabia que, para protegê-la, ele teria que destruir tudo o que o seu pai havia construído. E isso incluía, em parte, o próprio Ricardo. O jogo acabara. A guerra, no entanto, estava prestes a começar. Ele respirou fundo, fechando os olhos. Se ele fosse cair, seria de pé. O que eu faço agora, Isaura? Diga-me, você tem o controle. Vamos começar com o básico, ela disse, os dedos rápidos no teclado. Vamos descobrir quem realmente queria te derrubar. E por que a chantagem era apenas o começo. E vamos usar cada centavo da sua fortuna para isso. Você vai ser o caçador. Eu serei a isca. E o mundo vai conhecer o verdadeiro rosto do poder. A imagem final era dela, sentada na cadeira de couro, com a tela do computador refletida em seus olhos, parecendo a CEO de uma corporação de vingança. Ricardo Valença estava de pé, ao lado dela, um guarda-costas caro e submisso. O eco daquele momento era a certeza. O preço do amor proibido seria a perda de tudo que o dinheiro dele representava. A faxineira de vestido vermelho estava prestes a explodir a cidade de São Paulo. Os dias seguintes foram uma neblina de cafeína, códigos e ligações criptografadas. Isaura não dormia. Ela processava.
Aquele computador, antes uma ferramenta de diversão para o milionário, virou o centro de comando de uma guerrilha digital. Ela usava os contatos de Ricardo como chaves, destrancando portas que nem ele sabia que existiam. E a cada porta aberta, a verdade ficava mais suja. Não era só a imprensa ou um rival de mercado. Era a família. Era o primo de Ricardo, Marcelo, que sempre invejou o trono Valença e que silenciosamente arquitetou a chantagem, usando a dívida antiga do pai dele como munição. A podridão vinha de dentro. Ricardo assistia, em choque mudo. Ele achava que conhecia a maldade, mas essa era uma maldade fria, calculada, que usava a lealdade como disfarce. Ele estava vendo o império de seu pai ruir, não por um ataque externo, mas por câncer interno. E Isaura era a cirurgiã implacável. "O que faremos com Marcelo?" perguntou Ricardo a voz rouca, sem o antigo tom de comando. Ele estava vestido com roupas simples, sem grife, pela primeira vez na vida. Isaura nem sequer o olhou. Seus olhos estavam fixos no monitor, onde a conta bancária de Marcelo pulsava em vermelho. "Vamos fazer o que você não fez a vida inteira, Ricardo. Vamos mostrar que o dinheiro não compra a impunidade." A inversão de papéis era total. Ela não era mais a faxineira que vestia o vermelho para sentir-se viva. Ela era a juíza que vestia a armadura da vingança. E Ricardo era o braço forte, o executor de ordens. O plano era arriscado. Eles vazariam os documentos de Marcelo para a imprensa internacional, mas para provar a veracidade da origem do dinheiro sujo, teriam que, primeiro, expor a forma como a fortuna Valença foi construída, com evasão, manipulação e suborno. O limite moral foi cruzado sem aviso prévio. Para destruir o inimigo, Ricardo teria que destruir a si mesmo. O clímax não foi um tiro ou uma perseguição. Foi o som do clique final no teclado de Isaura, enviando a bomba de informações. O mundo acordou em chamas. São Paulo parou. Os jornais digitais e impressos estampavam a mesma manchete. O Império Valença não existe mais. A verdade veio em camadas. Primeiro a fraude de Marcelo, depois a corrupção estrutural da família e, finalmente, a confissão de Ricardo sobre seu próprio desvio. Ele não foi preso pois agiu como denunciante, mas o preço foi a aniquilação completa do seu status. Ele usou cada centavo para pagar advogados, indenizar alguns prejudicados, uma tentativa desesperada de limpar a mancha e garantir que a empresa fosse dissolvida, não herdada. A consequência foi imediata e irreversível. Ricardo Valença, o milionário, tornou-se um fantasma legal. Seu nome estava ligado à maior queda da história corporativa do país. Ele perdeu todos os seus bens públicos, mansões, carros, iates. O dinheiro que sobrou cabia em uma conta suíça escondida, o suficiente para recomeçar, mas sem o glamour. A derrota não foi financeira, foi de identidade. O homem que se definia pelo poder do sobrenome Valença não existia mais. Ele era apenas Ricardo, um homem com um passado criminoso e uma mulher perigosa ao lado. Meses depois, eles estavam em uma casa alugada e modesta, de frente para o mar, em um país onde ninguém falava português. Não havia empregados, não havia luxo, apenas o cheiro de maresia e a tensão silenciosa. Isaura estava na cozinha, vestindo um jeans e uma camiseta branca, cortando cebolas. Não havia nem sinal do vestido vermelho. Ela havia fechado todos os open loops. Marcelo estava respondendo a processos. O pai de Ricardo era apenas uma nota de rodapé suja na história, e a justiça, à sua maneira torta, havia sido feita. Ricardo entrou na cozinha, pegou uma toalha e secou a louça que ela havia lavado. A nova rotina era essa: tarefas domésticas, anonimato e vigilância constante. Ele olhou para ela, para a mulher que destruiu e salvou sua vida ao mesmo tempo. Ela era a razão de sua queda e o motivo de sua sobrevivência. "Você nunca mais usou aquele vestido", ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Isaura parou de cortar a cebola e fitou a faca, depois olhou para ele. O reflexo em seus olhos não era mais o de uma faxineira sonhadora, mas o de alguém que viu o abismo e sobreviveu a ele. "O vestido era um uniforme, Ricardo", ela respondeu, voltando à tarefa. "O uniforme de quem não tinha nada a perder. Agora eu tenho você e a responsabilidade de te manter vivo. Este é o meu novo uniforme." Ele não discutiu.
Ele havia trocado a liberdade de ser rico pela prisão de ser amado por ela. Ele era um homem sem nome, vivendo debaixo da sombra de sua própria vingança. A imagem final era a dele, olhando pela janela da casa simples. O sol se punha no horizonte, mas ele não via a beleza. Ele via a linha do mar, o limite que ele não podia cruzar sem arriscar a segurança dela. Ele não era mais o dono do mundo, era apenas o guarda-costas de sua própria esposa. O eco daquela decisão pairava no ar. O que resta de um rei quando ele destrói o próprio reino para proteger a rainha? A resposta era simples. Ele se torna o exilado. E o exílio era o preço do amor proibido.